Bom dia, muito bom dia. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso. Meu microfone está ligado. Nosso Matcha Positivo. Nesse dia 20 de julho de 2026, segunda-feira. Eis que estamos aqui fazendo todas as coisas novas e belas nessa segunda-feira para começar bem a nossa semana, o nosso dia. Sejam muito bem-vindos para esse nosso Matcha Positivo. Bom dia, bom dia, bom dia. Estou aqui tentando colocar a minha música japonesa, uma musiquinha japonesa que ainda não consegui colocar, mas vai chegar. Então, enquanto o pessoal vai sendo avisado, né, da nossa live hoje, pequenas exposições. Tinha um programa no Brasil que era assim, como é que é? Pequenas empresas, grandes negócios, né? Passava no domingo de manhã. Acho que na cidade de vocês também, né? Então, hoje é pequenas exposições, grandes negócios, né? Esse é o tema de hoje. Então, antes de começar, eu gostaria também de falar mais uma vez do nosso grande sorteio que está chegando, né, no final desse mês, da nossa vela, do nosso kit matcha, um presente sistêmico e do nosso livro, igual a esse, A Coragem de Ser Imperfeito, e um grande também presente babadeira, um presente sistêmico para vocês também. Então, sejam todos muito bem-vindos, né, nesse dia. É exatamente isso. O programa passava, acho que tinha um programa em Minas, chamava Terra de Minas. Eu não sei se era antes ou depois, mas era cedinho, no domingo. Era pequenas empresas, grandes negócios, né? Então, hoje vai ser pequenas exposições, grandes negócios também, né? Então, inspirada no livro da nossa querida Brené Brown, sobre a coragem, né, das nossas pequenas exposições diárias, mensais, enfim, todos os dias, né? E aqui, hoje eu quero, né, começar com aquela pergunta, sempre para ir levando a gente para algum lugar também, né? Qual foi a última vez que você fez algo que deixou o seu coração acelerado? Não porque era perigoso, mas porque era verdadeiro. A vulnerabilidade, né, ela não está no salto no escuro. É uma sequência de pequenos passos de coragem que transforma toda a nossa vida. Às vezes não é só eu lá e dar um pulo no escuro e falar, nossa senhora, eu fui vulnerável. Mas são pequenas escolhas, pequenas exposições diárias que a gente vai trazendo para a nossa vida e trazendo esse movimento, né? Então, muito bom dia. Olha, hoje nós estamos num fuso horário diferente de Genebra, né? Porque eu não estou em Genebra, mas para guardar a nossa live no horário que ela são 5h19 em Genebra, mas aqui são 6h19, por isso que o dia para mim já clareou. Mas é sobretudo para a gente guardar aqui o horário, né? O horário certo, o horário dessas lives onde elas foram combinadas. Então, qual foi a última vez que você fez algo que te deixou, né, com o coração acelerado? É por isso que aqui já clareou, né? Aqui a minha mente já clareou. Na Grécia a mente clareia mais rápido. Não, mas a gente está com 1 hora de diferença. É por isso. Então, qual foi a última vez que você fez algo que deixou seu coração acelerado? Não porque isso era perigoso, mas era porque era verdadeiro. Qual foi a última vez? Talvez tenha sido pedir ajuda, expressar um sentimento, talvez tenha sido dizer, talvez eu esteja errado, ou
mesmo aceitar um elogio sem se diminuir, né? A gente às vezes ouve um elogio, a gente já quer logo tacar uma coisa lá, imagina, né? Não se soubesse a pessoa horrível que eu sou, e começa já, né, a se diminuir também. Ou simplesmente até admitir que você não tinha todas as respostas naquele momento, que você não sabia e que estava tudo certo, né? Esses gestos, esses movimentos, né, às vezes eles podem até parecer pequenos, mas são exatamente eles que fortalecem a nossa coragem. Muitas pessoas acreditam que vulnerabilidade significa fazer grandes, né, revelações, o chá revelação, que não é de criança, mas eu vou ali fazer o chá revelação, né, sobre grandes exposições. Mas nesse livro aqui, a Brené Brown, ela traz uma concepção diferente disso, né? Ela fala da coragem que nasce nas pequenas coisas e nas exposições diárias que a gente tem. Então hoje a gente vai falar desses pequenos gestos, poucos, né, que vão transformando a nossa maneira de viver. Conta-se que o menino queria aprender a nadar, mas tinha medo da água. Todos os dias ele ia até a piscina e ficava lá, né? Ficava lá, ia até a piscina, ficava lá e sentava na borda, molhava os pés, observava os outros ali nadando. E um dia o professor vai lá, aproxima dele e disse: hoje não vamos atravessar a piscina. Vamos apenas entrar, né, até os joelhos. E aí no dia seguinte, até a cintura. No outro dia, até os ombros. E sem perceber, algumas semanas depois, o menino estava nadando, né? Ele descobriu que a coragem não apareceu ali de uma vez. Ela cresceu pouco a pouco, né? Em cada pequeno passo que ele ia fazendo, essa coragem, né, de nadar foi aparecendo. E na nossa vida também funciona assim. A gente talvez não precisa resolver tudo hoje. A gente precisa apenas dar o primeiro passo de muitos passos, né? Então, a coragem, ela vai crescendo conforme nós vamos praticando alguma coisa, né? Existe um mito que as pessoas corajosas nasceram assim. Isso é um mito, né? As pessoas falam assim: ah, nossa, eu queria ter a coragem de fulano, sempre foi corajoso. E na verdade não é bem isso, né? As pessoas, a coragem é algo que vai construída através até a partir de um trauma, de uma fragilidade nossa, né? E aí a gente vai tendo que ser forte, vai tendo que criar coragem, vai tendo que ultrapassar todos os nossos limites, né? Vai tendo alguma coisa. Mas a coragem, ela cresce todas as vezes que nós fazemos algo que aproxima a nossa verdade, né? Cada pequena atitude fortalece, vai ali fortalecendo, né, os músculos da nossa confiança. Cada pequena escolha vai também enfraquecendo o nosso medo. É como um músculo, né? Quanto mais a gente usa, ei, bom dia, Risa, muito bom dia, seja bem-vinda. Quanto mais a gente usa, né, mais a gente fortalece aquilo ali. Então, uma criança, ela plantou uma pequena semente. Todos os dias ela ia ao jardim e olhava ali para a terra. Nada acontecia. Mesmo assim, ela ia lá, continuava, né, regando, cativando, cultivando. Depois de alguns dias surgiu um pequeno broto. Ela correu para contar para sua avó. E aí a avó sorriu, né, e disse: o crescimento sempre começa onde ninguém consegue enxergar. Assim também acontece com a nossa vulnerabilidade. Talvez ninguém esteja percebendo quando você decidiu falar que aquilo para você já é um grande movimento. Talvez ninguém está nem percebendo, né, que você decide falar a verdade, né, que você decidiu pedir ajuda, que você decidiu escolher dizer não. Talvez ninguém consiga ainda enxergar esses movimentos seus. Mas essas pequenas decisões vão criando raízes profundas em você, né? Então,
É o que acontece quando, apesar de que ninguém está vendo, que ainda não, esse broto ainda não está aparecendo, continue nesses pequenos movimentos, nesses pequenos atos de vulnerabilidade, né? Às vezes a gente imagina que vulnerabilidade é fazer essa grande declaração, né? Mas ela também aparece quando você admite que está cansado, né? Você aceita um elogio dizendo boa madrugada, Lu. É assim, e o dia nascendo. Foi o que eu falei. O matcha é 5h26 na Suíça, né? Porque a gente começou nesse horário. Mas agora eu estou num fuso diferente, mas 1 hora a mais, e 6 horas a mais que no Brasil, e 1 hora a mais que na Suíça. E aqui o dia já clareou. Eu brinquei que aqui na Grécia o dia clareia mais rápido. A mente também. Então, muitas vezes, né? Essa vulnerabilidade ela vai aparecendo quando a gente aceita um elogio respondendo apenas obrigado. Já viu que às vezes, até para receber um elogio, a gente justifica o elogio que a gente recebeu? Uma pessoa vai lá e fala assim, nossa, que blusa bonita. Ah, isso aqui é nada, essa blusa tem 50 anos, isso aqui foi um trem que eu arrumei, baratinho, não sei aonde. Ou então, isso aqui, você acha, eu nem gostava dela, agora que você falou, eu vou usar. Então a gente está sempre assim, né? Até na dificuldade, até quando recebemos um elogio, nossa, você tá com a cara tão boa, nossa, você acha hoje que eu dormi mal? E a gente vai lá e taca uma coisa por cima, né? Então você faz uma pergunta sem medo de parecer que não sabe, você pede desculpas, você compartilha uma preocupação com alguém de confiança, você diz, hoje eu preciso de apoio, né? Nenhum desses gestos parecem extraordinários, mas todos eles exigem coragem da gente. Então, havia uma ponte formada por centenas de pequenas pedras. Um viajante pergunta, mas qual dessas pedras sustenta essa ponte? Tem tantas, né? Qual aqui que sustenta essa ponte? E o construtor respondeu, nenhuma sozinha. É o conjunto delas que permite a travessia dessa ponte, né? Nossa coragem também ela é construída assim. Não é um grande momento heróico, mas são centenas de escolhas que nós fazemos todos os dias. Cada gesto de autenticidade fortalece a ponte que nos leva para uma vida mais plena, mais verdadeira. A Brené Brown, né? Vou mostrar aqui de novo o livro que está permeando as nossas reflexões. A Brené Brown, ela faz um alerta importante aqui ao dizer que ser vulnerável não significa contar tudo para todo mundo. Isso também. Então quer dizer que eu vou ser vulnerável amanhã, eu estou abrindo a minha boca e contando mesmo tudo para todo mundo, né? Vulnerabilidade precisa ser discernimento. Nem todas as pessoas conquistam o direito de conhecer a nossa história mais íntima. Isso é interessante, né? Nem todo mundo conquista esse lugar de saber das nossas histórias mais íntimas, daquele lugar mais íntimo nosso, né? Mas também essa coragem é também de escolher ambientes seguros, pessoas confiáveis, relacionamentos onde existe o respeito. Ser verdadeiro não é ser prudente, é agir com sabedoria. Porque às vezes a gente acha, eu sou vulnerável, então agora eu me meto lá naqueles lugares que eu sei que faz mal para mim, eu confio em todo mundo. Não, é também ter esse discernimento, é ter sabedoria de escolher as pessoas que eu vou confiar, de escolher os ambientes onde eu vou frequentar, e às vezes coragem até para sair desses lugares, desses contextos, dessas pessoas, né? Durante um apagão, uma senhora foi lá e acendeu uma pequena vela. Eu ia falar que era igual essa daqui, mas não é muito, né? Porque essa daqui do nosso hotel é bem grande. Aí ela foi lá e acendeu uma pequena vela. E o neto comentou, essa luz é muito pequena, vó. Essa velinha aí, pequenininha, né? Nesse apagão, sem luz, só essa chaminha aí acesa. E ela respondeu, é verdade, ela é pequena. Mas veja como ela já é suficiente para iluminar essa sala.
Às vezes nós esperamos ter uma coragem enorme para mudar a nossa vida, né? Mas Deus frequentemente começa com uma pequena chama. Com uma pequena chama que nasce ali em uma conversa, uma decisão, um pedido de perdão, uma atitude de honestidade, né? E essa pequena luz, ela já é o suficiente para transformar a nossa realidade. Então, para o dia de hoje, tem um desafio também, né? Um exercício simples, mas existe. Todos os dias, como a vulnerabilidade é algo que a gente vai se permitindo, né? Pequenas exposições, a coragem também vai nascendo. Então, por isso que todo dia tem algo aqui também, para que a gente possa ir trabalhando essas questões, né? Então, um exercício bem simples para o dia de hoje. Escolha apenas uma atitude de vulnerabilidade por dia. Uma. Uma. Pode ser pedir ajuda de algo que você costuma fazer sozinho. Expressar gratidão a alguém. Dizer como realmente está se sentindo. Fazer uma pergunta sem medo de parecer inexperiente, né? Ai, que pergunta boba. Aceitar um elogio sem já ir lá e responder com uma autocrítica em cima do elogio que você recebeu. Dizer talvez eu não sei. Escreva apenas, igual fala assim, escolha apenas uma, seja qual for a sua, né? Talvez é aquele pequena coisa, nossa, eu sempre saio de casa e não falo bom dia com ninguém, hoje eu vou falar. Eu sempre não falo, porque vai se eu falo, a pessoa não responde, e aí eu vou me sentir mal, aí eu prefiro já nem falar bom dia. Escolha uma pequena atitude que para você parece vulnerabilidade, né? Eu listei aqui algumas coisas, mas cada um sabe aquilo que, né, toca mais para ele, né? Então, no final dessa semana que a gente está iniciando, né? Se você escolher uma todos os dias, uma vulnerabilidade, né? No final da semana, talvez você pense e traga essa reflexão: como que eu me senti antes de fazer esse movimento? Como eu me senti depois que eu fiz esse movimento? Você certamente descobrirá que o medo, ele existe só antes, né, da ação, não depois dela. O medo é algo que vem ali que tenta já frear a gente. Não, não faça isso. Por isso que às vezes, igual ontem eu respondi algumas caixinhas de pergunta que ficou no meu Instagram, e eu falava isso, né? Que às vezes a gente precisa ir lá e fazer o primeiro passo, porque se eu fico muito no mental, o medo vai lá e faz de jeito que eu desista. O medo, quando ele fica muito tempo sendo alimentado por nós, uma hora eu vou lá e desisto. Às vezes você fala assim, hoje eu vou fazer isso. Aí vem aquele pensamento, e se der errado? E se você for lá falar isso, e a pessoa fizer isso, e aí o medo já vai crescendo. E quando ele cresce, ele te bloqueia para fazer as coisas que você realmente queria fazer, que você começou num gás todo, eu vou fazer isso. E aí o medo vem e começa a colocar todas as possibilidades daquele algo dar algo muito ruim, negativo. E aí você para. Então, imagine assim, um grande cavalo, né? Ele não nasceu enorme. Pensa aqueles cavalos que vocês veem, né? Aqueles de grande porte, né? Ele não nasceu daquele tamanho. Ele começou também, né? Pequenininho. Tudo que a gente vê de grande, um cavalo, a gente, né? É engraçado que às vezes a gente acha que nasceu desse tamanho, né? Mas imagine também, por exemplo, um grande carvalho, né? Ele não nasceu enorme. Ele nasceu de uma pequena semente. Nós nascemos de uma pequena semente. Então, o mesmo acontece com a coragem. Ninguém acorda completamente livre do medo. Se a gente esperar falar assim, gente, hoje eu acordei sem medo nenhum, vou lá para a vida, vou fazer alguma coisa. Não vai acontecer. Porque cada exposição que a gente faz a essa vulnerabilidade, ela vai fortalecendo as nossas raízes.
E assim, com as nossas raízes fortalecidas, com o tempo, aquilo que parecia impossível, você fala assim, gente, impossível. Não, não tem como. Isso aqui já sei. A gente às vezes, né, que é espírito, fala isso vai ficar para a próxima reencarnação. Não, isso aqui não tem como. E com o tempo, quando a gente vai fortalecendo essas raízes, isso vira algo natural. E eu quero terminar, né, com uma história. Um mestre que caminhava com seu discípulo ao amanhecer. Ao amanhecer vai ser só em Genebra, né? Porque o Brasil está de madrugada, aqui já amanheceu. Mas ele caminhava com seu discípulo ao amanhecer. E pararam diante de uma montanha. O jovem pergunta, né? Como que alguém consegue chegar no topo dessa montanha? Como é que acontece, né? E aí o mestre responde, da mesma maneira que o sol ilumina o dia. Não de uma só vez. Eu estou até olhando aqui, está a claridade do sol, mas ele ainda não apareceu, né? Mas o sol ele não ilumina tudo de uma vez só. Primeiro um pequeno raio de luz, depois o outro, e o outro, e o outro. Até que toda a paisagem se transforma. A coragem também é algo assim. Para vocês perceberem, a natureza tem sempre lições profundas quando a gente para e observa ela. Quando a gente tem tempo para observar, né? Assim como o sol, que não ilumina tudo de uma vez só, que vai nascendo primeiro os raios, depois ele cresce, depois mais, e de uma hora para outra, né? Porque a gente passa despercebido, a gente fala assim, nossa, o sol já está alto, o sol já está queimando, mas a gente não viu quando começou os pequenos raios. Então, a gente também, né, nos nossos pequenos gestos, nas nossas pequenas decisões, a nossa coragem vai nascendo assim. Em pequenas verdades ditas com amor, mas que elas sejam ditas. Ah, eu prefiro não falar nada porque eu prefiro ter paz. Não, às vezes a gente está evitando se expor, evitando entrar em contato com a nossa vulnerabilidade de talvez, se eu falar isso aqui, talvez as pessoas não vão gostar. Talvez nem todo mundo vai continuar me apreciando. Talvez eu vou perder o trono e o troféu de a boazinha. Mas eu estou sendo extremamente, é assim, é boazinha para os outros e monstro com a gente, né? Não espera sentir-se completamente preparado para viver com autenticidade. Comece no pequeno. Qual é o melhor dia, Simone, para começar uma transformação? Ontem. O segundo melhor dia, hoje. O melhor dia foi ontem, para ter começado qualquer coisa. O segundo dia é hoje, para começar algo também. Então, por que começar pequeno, né? Porque as grandes transformações quase sempre começam com uma decisão que ninguém vê, que ninguém percebe. Que as pessoas também estão distraídas assim quando às vezes o sol nasce. A gente está distraído. Então eu quero deixar uma frase também para permear o dia nosso de hoje, para ser âncora. Exatamente, né? O terceiro melhor dia, agora, vai ser sempre. O melhor dia foi ontem. Agora o segundo melhor dia hoje. O terceiro melhor dia hoje. O milésimo melhor dia hoje. Que dia que eu devo fazer isso? Hoje. O melhor dia foi ontem, mas se você não fez ontem, então vamos embora fazer hoje. Então, você não precisa de uma coragem extraordinária para transformar sua vida. Precisa apenas da coragem suficiente para dar o primeiro passo. É nas pequenas exposições, né, que nós construímos essa vida com autenticidade e que a gente vai se livrando do peso e da prisão chamada perfeição. Que Deus nos conceda coragem, né? Eu que agradeço.
seja muito bem-vinda e grata pela sua presença também. Que no dia de hoje, antes de fazer aqui nosso boot final, né? Lembrando o sorteio do livro A Coragem de Ser Imperfeito, uma vela dessa aqui do matcha, um kit matcha e um quarto presente sistêmico babadeira. Então, na hora que essa live subir aí para vocês, compartilha no Stories, volta aqui, escreva Eu Fiz Minha Parte. Todos esses nomes, todos os dias, vão ser colocados lá no nosso grande sorteio final, com essas 4 coisas maravilhosas. Simone, eu não estou na Suíça, não tem problema. A gente manda para qualquer lugar. Acho que a gente consegue fazer chegar até lá em Madagascar, que nem correio tem, nas aldeias, né? Mas, enfim, participem, compartilhem. A gente, às vezes, faz tanta coisa, né? Ontem, né, eu conversava com o mentor da nossa casa, e ele estava falando, às vezes, do mal, né? E daquilo que a gente fala assim, gente, tem tanta coisa ruim acontecendo, o mundo parece perdido, e o mal está crescendo, e as pessoas estão mesmo atordoadas. E a gente, às vezes, eu lembro sempre, né, das frases dessa passagem do Allan Kardec, que fala, né, que o mal não é tão grande quanto a gente parece, mas ele faz barulho. E o silêncio, ele é tímido, né? Então, o sorteio será no final do mês. Então, às vezes aquilo que a gente fala assim, nessa eu vou fazer isso de novo, né? São pequenas decisões diárias também que a gente faz. São transbordos diários que a gente faz, que a gente traz para a nossa vida. A gente às vezes já compartilha tanta coisa, né, que não acrescenta nada. Eu que agradeço, Lu. Então, fica aí o convite para vocês marcarem uma pessoa também. Escrevam lá, Eu Fiz Minha Parte. As pessoas que vocês marcarem concorrem também a esse sorteio. E que Deus hoje possa nos conceder coragem para o primeiro passo, para o próximo passo. Sabedoria para que a gente possa confiar nas pessoas certas. Humildade para reconhecer as nossas limitações. Esperança para acreditar que cada gesto de autenticidade, né, construindo de maneira singela, persistente, nos leva para uma vida mais leve e verdadeira. Muito obrigada pela presença de todos, que o dia seja extraordinário. E lembrando que a coragem, ela não cresce de uma vez, ela floresce todas as vezes que você escolhe ser verdadeiro, um pequeno passo de cada vez. Tenham um dia extraordinário, de muitas realizações. E até amanhã, se Deus quiser.